Evangelho, sábado da 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá um lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 30ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos início ao 14º capítulo do Evangelho de São Lucas. A Santa Liturgia nos entrega uma parte de tudo aquilo que aconteceu nessa refeição de sábado na casa de um fariseu. Pensa numa refeição com muita coisa acontecendo nela. Pois é. Para termos uma ideia, quase todo o 14º capítulo se passa dentro desse mesmo episódio, a refeição que Jesus vai tomar na casa desse seu convidado. É importante termos presente uma coisa nesse 14º capítulo. São ensinamentos que nós conhecemos bem, mas nós não sabíamos que eles estavam entrelaçados tanto assim. Em que sentido? Nós conhecemos a cura do hidrópico, que não veio narrada hoje no Evangelho, mas se encontra entre o 2º e o 6º versículo. Então o Senhor ele foi convidado para essa refeição. Em dia de sábado, todos o observavam, e ali tinha um homem enfermo, que Jesus então, diante dos comensais, vai dizer se era lícito ou não a cura de uma pessoa enferma no dia de sábado, e depois faz a cura desse homem e deixa o ensinamento a respeito de qual de vós, se seu filho ou seu boi cair num poço, não retire imediatamente em dia de sábado. Diante disso, ninguém pôde replicar absolutamente nada. Por quê? Porque Jesus coloca a excelência da misericórdia como ato de amor de Deus. Assim como um pai zela e prontamente vai em socorro a seu filho no momento de necessidade dele, um pai não descansa do amor de seu filho, da mesma forma, Deus misericordioso não descansa na hora de amar seus filhos. Isso já tínhamos visto desde o domingo, né? E fomos, durante essa 30ª semana, aprofundando cada vez mais. Estamos no itinerário, como já sabemos, em direção a Jerusalém. Mas hoje, na sequência, Jesus então começa aquilo que é o Evangelho que hoje ouvimos. Em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Bom, escolher os primeiros lugares, se os primeiros lugares não foram entregues para a gente, não são lugares marcados, significa atribuir uma importância pessoal àquele momento na sua vida, né? Então, aquele momento ali tem uma importância para ti. E os convidados, então, iam procurar o primeiro lugar. No ensinamento do Senhor, a ideia que a gente tem quando a gente lê a parábola é de que é melhor, para a gente não ficar mal com Deus e com os outros, a gente escolher o último lugar. Campainha vermelha, não. Se a gente pensa desse jeito, a gente continua pensando em nós mesmos. Em que sentido? Em nós mesmos, Padre Fábio? Se você sai do último lugar, do primeiro lugar, e vai sentar no último, esperando que te chamem para o primeiro lugar, o ponto central continua sobre você.
O ponto aqui é você escolher deixar aquele lugar para o seu irmão. Você escolhe dar o lugar para o seu irmão. Você escolhe colocar ele à sua frente na hora de buscar o que é necessário e o que é importante. Não escolher os primeiros lugares significa deixá-lo para seu irmão, significa dar espaço para o outro, mas não um espaço para que o outro venha ocupar, mas um espaço no seu coração, onde você está dizendo abertamente que o meu irmão é importante para mim, eu me preocupo por ele e quero vê-lo num lugar melhor. O quanto a gente quer que as pessoas na nossa vida estejam num lugar melhor. O quanto a gente quer que as pessoas na nossa vida tenham e possam receber uma verdadeira prioridade de amor. Um pai, uma mãe, muitas vezes come por último, depois que teve a certeza que seus filhos comeram bem e não tem mais fome. E quando a comida é pouca. Mas também comem por último, por um dever de amor, para primeiro fazer comer as crianças, que são mais frágeis e são necessitadas de alguém que cuide delas, para depois pensarem no próprio cuidado. O cuidado de amor pelo meu filho, a necessidade do meu filho, vem primeiro. Por quê? Porque eu o amo. E tudo que faço, em tudo que faço, penso nele. Tenho ele sempre junto do meu coração. E com a minha vida, cuido dele. Lembra da imagem da galinha que estende suas asas e protege? Com a mesma forma como o Senhor cuida de nós, cuidemos dos nossos irmãos. Ter sempre os olhos voltados para a necessidade do teu irmão. Ter sempre os olhos voltados com uma prioridade de amor por ele. É o chamado do Evangelho de hoje, que vai em sequência, agora a gente entende, a cura daquele homem enfermo que estava ali presente no mesmo jantar. Ou melhor, eu insisto em dizer jantar, não sei que refeição era, provavelmente devia ser almoço, não necessariamente o jantar. Então, na sequência, quando o proprietário diz, né, uma festa de casamento, uma festa nupcial, então sempre a referência ao banquete do cordeiro, quando aquele que te convidou chega e fala, vem aqui mais para frente, não é para tirá-la de trás, como às vezes a gente pensa mediocremente, porque estamos fora ainda do viés da humildade, do viés da legítima caridade. Né? A imagem daquele que vem, que chama para frente, manifesta o quanto aquela pessoa pensa em você e se importa contigo. Como é bom saber que o Senhor coloca por nós aqueles que olham por nós. Em outras palavras, não podemos ignorar que se trata de uma ceia de casamento, então a gente faz sempre a alusão à atitude do próprio Deus, porque, como eu acabei de falar, a ceia divina, o banquete divino da glória dos céus, a ceia nupcial do Cordeiro, sempre nos vem à mente e o Senhor sempre usa a imagem nupcial também para um anúncio escatológico, mas o ponto central aqui é: pensa o teu irmão, que eu sempre estarei pensando a ti. No meu amor e na minha providência, jamais haverá de faltar-te coisa alguma, pois os meus olhos se pousam sobre ti, e no meu amor eu cuido de tuas necessidades. Eu escolho colocar-te num lugar de destaque. Assim o Senhor age conosco. Colocar-te ao lado do meu trono no céu, junto ao meu trono no céu. Então, com essa declaração de certeza,
nós começamos a agir, vendo a forma como o Senhor declara agir conosco. Nos alegramos por agir assim com os nossos irmãos e irmãs. Não é andar, a sentar-se no último lugar, esperando ser chamado para o primeiro, ou então saber que foi chamado para o primeiro e vai lá sentar no último só para... Não, isso está completamente fora de ordem. Jesus não ensinou isso, isso não tem nada a ver com a atitude cristã, em absoluto. O ensinamento aqui é outro. É aquele muito mais próximo daquele que talvez em casa você já conheça e já pratique. E que de certa forma hoje o teu Senhor está te dizendo, deixa eu alargar o teu coração de pai, o teu coração de mãe, para cuidar de todos os teus irmãos assim como eu tenho te instruído no amor com a qual você cuida de teus filhos, que são também meus, que se tornaram teus, porque eu os amei e amo desde toda a eternidade, e entrego a ti, e confio em tuas mãos, e quero guiar-te o coração para amá-los com mãos justas, como eu amo e cuido de ti. Então, como o Evangelho de hoje enriquece o nosso coração, e agora olhando para a última frase, que é o último versículo, que é o 11º versículo, nós temos a máxima do Evangelho, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Todo aquele que se coloca no lugar de quem olha para o seu irmão, quem sai do centro, quem escolhe o menor para poder colocar o outro numa situação melhor, por exemplo, sendo o pai e a mãe, aqueles que colocam o dinheiro em casa, pagam as despesas e cuidam de tudo, teriam o direito de rogar sobre si a prioridade das coisas. E isso não seria errado por uma questão de justiça sobre o bem material. Porém, a prioridade de amor, que é um valor de altíssima importância, ela praticamente inverte de maneira completa, ou seja, ela faz um giro completo daquilo que seria uma chamada ordem natural. Se você é o provedor, se você é praticamente o patrão de tudo aquilo dali, porque sem você nada daquilo dali teria, é justo que você tenha prioridade. O que faz inverter isso é a lógica do amor. O fato de que o teu coração agora tem uma nova ordem de grandeza, que é o amor que você sente por teus filhos. Então você sai do lugar que seria seu para colocar nesse lugar aqueles que você ama. Para você sair do centro e no centro da sua vida entrar o teu irmão, precisa acontecer um ato de humildade. É preciso que a lógica do amor esteja dentro de ti, seja a sua nova forma de ver, de entender e de viver no mundo, no tempo e na história, seja a nova prioridade de lei do seu coração. E para isso, a gente tem a necessidade enorme da ajuda do Senhor. Por isso o Senhor nos entrega o Evangelho de hoje que temos e o ensinamento que Ele faz àqueles que estavam com Ele, reunidos no dia daquela refeição. E quando nós olhamos as palavras do apóstolo São Paulo hoje na primeira leitura, eu queria trazer para vocês porque é de uma delicadeza tão grande. Estamos na carta de São Paulo aos Filipenses. Ele escreve as seguintes palavras: aquele que foi o apóstolo das gentes, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E agora vem essa frase:
e eu me alegro com isso e sempre me alegrarei. Pois eu sei que isso resultará na minha salvação graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. São Paulo agradece e declara: tudo o que realizo e realizei por amor a Cristo, eu realizei porque no vosso coração, havia uma prioridade de amor: rezar por mim. Paulo sabe que todas aquelas pessoas ali teriam infinitas prioridades e necessidades a serem apresentadas por Deus. E ele agradece porque aquela multidão dos filipenses, em muitos momentos, fez como a primeira prioridade do coração deles rezar pelo apóstolo, por amor a ele. Como uma mãe coloca os joelhos por terra e tendo muitas necessidades pessoais a apresentar a Deus, por causa de sua saúde física, por causa das questões da sua vida interior, a primeira súplica que ela faz, a primeira intenção que ela apresenta é a necessidade de seus filhos. Porque o coração dela tem já a lógica do amor infundida ali, fixada. É o norte da forma daquele coração na hora de se relacionar com a família, na hora de se relacionar com os filhos, e o Senhor quer alargar essa experiência, fazendo com que essa nova regência da lei do amor, que ilumina o coração de uma mãe, a leve a viver assim por todos os demais homens e mulheres, como os filipenses viveram por São Paulo. E São Paulo agradece a eles por isso, porque em muitos momentos ele esteve na prioridade daqueles corações que humildemente se deslocaram para colocar o apóstolo ao centro na hora de se inclinarem diante de Deus para rezar e pedir por ele. E Paulo diz: se eu cheguei onde cheguei, se fui aonde fui, realizando tudo por amor a Cristo, foi pelos vossos corações, pelas vossas orações e pelo Espírito de Jesus Cristo, ou seja, pela potência do Espírito Santo, mas pelas vossas preces. Veja, meus irmãos, a humildade e a oração juntas, que colosso é, pelo bem da igreja e por todos nós. A outra palavra que eu queria trazer para dividir com vocês, antes de concluirmos a nossa meditação, é a delicadeza do livro da Sapiência que hoje temos no Ofício das Leituras, a primeira leitura do Ofício das Leituras, que fala assim: sim, ó Deus, amas tudo o que existe e não desprezas nada daquilo que fizestes, porque se odiasse alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse ela chamada? Depois continua ainda, dizendo as seguintes palavras: não há rei nem soberano que possa desafiar-te, Senhor, por causa daqueles a quem castigasse. E segue: porque tu és justo, tu governas com justiça e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não merece castigo. A tua força, Senhor, é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê, na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, Senhor, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres,
está a teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste o teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes sempre o perdão aos pecadores. Meu irmão e minha irmã, lindíssimo! Voltem sobre essa página do livro da sabedoria. Depois, o 12º capítulo. Lemos os trechos do versículo 15 ao versículo 19. Esse é o nosso Deus que trata o seu povo com carinho e que demonstra o seu amor e o seu perdão. Eis aqui o Deus que é soberano, mas coloca ao centro aquele que é amado por Ele e vive e orienta e exercita o seu poder que é infinito em função do amor que sente por nós. Que nós possamos aprender do Senhor para amarmos como Ele, nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.